Triângulo das Bandeiras? Triângulo das Bandeiras. Os Cavaleiros do Rei. A Guarda do Rei. A Guarda do Rei. Você já viu aqueles filmes romanos? Não tem a cruz da... Como é que chama os Cavaleiros do Rei? Alguém lembra? Espartano? Não. Plebeus? Grécios? Eu já vou achar. Liga do Rei. A Liga do Rei. Tira um pouquinho pra aí, né? Os Cavaleiros do Rei. Quem eram os Cavaleiros do Rei? Sei que lá, Tenários. Isso, os Templários. Templários. Oh, Jesus, que luta! Os Templários. Você já ouviu falar dos Templários? Sim, os Templários eram os Cavaleiros do Rei. Então você já viu aqueles filmes de Roma que na frente do escudo tem uma cruz, meia mal desenhada, meia quadrada, mas aquilo é a cruz. Aquilo foi colocado no ano de 313 a 312, onde Constantino era o imperador, e declarou que todo cidadão romano, ele deveria se tornar um cristão. Se ele não se tornasse, ele estava contra o império, mas se ele se tornasse, ele ia receber uma roupa nova, pão e 2 moedas de prata. Então todo mundo queria ser crente, né? Queria se converter. Ser um cidadão do Império Romano, na verdade, naquela época, era então ser um cristão. E aí começou a igreja a se misturar com o mundo. Então Pérgamo nos fala do dia em que a igreja se casou com o mundo. Vejamos o que o Senhor diz a essa igreja. Primeiro, ele começa dizendo assim, versículo 13: conheço o lugar em que habitas. Essa é a primeira frase do Senhor. Ele fala, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, conserva o meu nome e não negaste a minha fé. No cristianismo genuíno de Éfeso e de Esmirna, não havia prédio de igreja, não havia templo. Os irmãos se reuniam, por isso que nós somos uma igreja em células, porque nós acreditamos que igreja é a igreja em células. Nós nos reunimos aqui nesse prédio para ter um lugar de culto, mas nessa época a igreja de Esmirna e até de Pérgamo também, eles se reuniam só nas casas. Não existia um templo. O lugar da reunião grande, que seria o culto deles, era nas catacumbas. Era nos lugares escondidos, porque havia muita perseguição. Agora, depois que a igreja casa com o mundo, eles conservam o nome do Senhor. E lá tinha um irmão chamado Antipas. Olha só o que fala aqui no versículo de número 13, a parte B, diz assim, conservaste o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Quando a Bíblia ela não fala o significado desde o começo de Antipas, porque existe uma coisa na teologia que a gente aprende que chama a hermenêutica, chama a arte da primeira menção. Quer dizer, que uma coisa que fala lá em Gênesis, ela vai ter os mesmos significados em toda a Bíblia. Mas quando ela não tem, a gente tem que partir para o significado do nome. Então Antipas só aparece aqui. Então a gente vai para o significado do nome. O que significa Antipas? A palavra Antipas vem da palavra antipático. Antipático, né? Anti quer dizer que significa contra. Paz quer dizer que significa tudo. Ou seja, é contra tudo. Mas a Bíblia diz que esse Antipas, ele era fiel testemunha do Senhor. Então ele era contra tudo que era do mundo. Contra tudo. Então eu acredito que nós devemos ser Antipas hoje. Não é que ele era contra, só para contrariar, mas que ele ficava do lado de Deus e se opunha contra as obras do mundo. Agora, a questão não é negar a fé, e nem no sentido de esmorecer, mas no sentido de não negar um conjunto de doutrinas da fé evangélica. Jesus veio em carne e sangue. Ele de fato morreu numa cruz. É verdade que ele derramou todo o seu sangue. É verdade que ele ressuscitou ao terceiro dia. E são verdades do Evangelho. São verdades, são provadas pelos cientistas. São provadas por pessoas que estudam. É provado que Jesus existiu. É provado, não só a Bíblia prova, mas também os cientistas provam que Jesus existiu, viveu entre os homens, morreu numa cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Se você ir no túmulo de qualquer religião, de qualquer cara que criou uma religião, por exemplo, Maomé, você for no túmulo dele, é lá em Meca, é lá na Arábia Saudita.
em Meca. Se você for lá, você vai entrar no túmulo de Maomé e você vai achar os restos mortais dele. Se você for lá, né, no Japão, onde o Buda nasceu, Acabou a água. você vai achar os restos mortais dele na tumba. Mas se você for em Jerusalém, lá na tumba de Jesus, você não vai achar nada. Porque ele ressuscitou. Glória a Deus. É verdade que ele ressuscitou. Então essas são verdades. Nós precisamos firmar essas verdades. Isso é ser Antipas. Isso é ser Antipas, é contra tudo que o mundo diz que não é verdade. O mundo às vezes vai dizer assim, não, Jesus não era Deus. Ele era um cara bom. Jesus era um cara legal. Não, Jesus é Deus. Amém? Ele é o Deus Filho que veio morar no meio de nós. O mundo pode dizer também que você pode amar a Deus e não precisar servir a Ele. Se a nossa maneira de viver não é contrária ao mundo, não somos vencedores. Não dá para ficar bem com o mundo o tempo todo. É preciso saber dizer sim e dizer não. É preciso às vezes apertar a mão e também virar as costas. É preciso às vezes concordar e discordar. Isso é ser antigo. Não é sim para tudo o tempo inteiro. Vai ter momento, irmãos, que você vai ouvir não. Tem momento que você vai precisar falar não. Por quê? Porque a gente não pode concordar o tempo inteiro. Se quisermos ser antipáticos, simpáticos o tempo todo com o mundo, vamos terminar desagradando a Deus. Se quisermos agradar a Deus, teremos que assumir a forma de Antipas, ou seja, ante tudo. Tudo que é do mundo, com a nossa identidade. Mas também devemos tomar cuidado com o estilo de vida duplo. Uma vida na igreja e uma vida lá fora. Cuidado com aqueles que dizem negócios são negócios e que a igreja é coisa à parte. Isso está errado. A palavra de Deus ensina que tudo na vida cristã, tudo, casamento, negócio, família, relações trabalhistas, escola, tudo diz respeito à palavra de Deus. Eu não posso ter um negócio que engrupe as pessoas, que passa as pessoas para trás. Eu não posso concordar com isso. Ok? Segunda coisa que ele fala, aqui no mesmo texto, diz assim, versículo 14: tenho, porém, contra ti algumas coisas, que tens aí e sustentas a doutrina de Balaão. É o primeiro erro. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta pagão e corrupto, que foi pago pelo rei Balaque para ir lá amaldiçoar o povo de Israel. O cara ganhou dinheiro para ir lá amaldiçoar o povo de Israel. Mas aí ele foi amaldiçoar e foi impedido por Deus, porque ele chegou lá para amaldiçoar e Deus impediu ele de amaldiçoar o povo, porque não havia nada no meio do povo. Porque o povo de Israel sacrificava às 9 da manhã e às 3 horas da tarde. Todas as vezes que era derramado o sangue do cordeiro, eles eram cobertos com sangue. E Deus não conseguia ver os pecados neles, por causa do sangue derramado. Uma vez que Jesus derramou o sangue dele lá na cruz, por mim e por você, de uma vez por todas, Deus não consegue ver mais o seu pecado. Nós às vezes vemos o pecado, mas Deus não. Vendo que sobre o povo de Deus não vale encantamento, aconselhou então. Aí ele pegou e deu um conselho. Falou, olha, não tem como amaldiçoar esse povo, mas eu vou dar um conselho para você. Pega as mulheres mundanas, moabitas, e coloca elas no meio do povo de Israel, que o povo de Israel, os homens, eles vão querer essas mulheres e vão se prostituir com elas. E o rei Balaque pegou as mulheres moabitas e jogou no meio do povo, e o povo prostituiu com as mulheres. Então, esse foi o erro. O primeiro erro foi a doutrina de Balaão. A Bíblia fala de 3 coisas: o caminho de Balaão, o erro de Balaão e a doutrina de Balaão. Primeiro é o caminho de Balaão. Abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele profetizava por dinheiro. Ele falava em nome de Deus por dinheiro. Todo mundo que faz isso está no caminho de Balaão. Tem até um áudio de uma mulher, acho que o pessoal postando por aí, que ela cobra para orar pelas pessoas. Não sei se vocês já ouviram isso. Essa mulher está no caminho de Balaão. E Deus pega e exorta essa pessoa a não continuar com essa situação. Deus exorta duramente. Ok? Então ele fala aqui em 2 Pedro 2,15:
que esse Balaão, ele se extraviou seguindo o caminho. O caminho de Balaão é fazer a obra por amor ao prêmio da injustiça. Isso se refere ao dinheiro. Por que as pessoas falam que igreja é negócio? A maioria das pessoas fala, não, igreja é um negócio. Por quê? Porque a maioria dos pastores, eles estão atrás de ganhar dinheiro. A maioria. Isso é o erro de Balaão. Isso é o caminho de Balaão. São apenas profissionais. Existe pastor que não precisa estudar a Bíblia para pregar. Não sei se você sabia disso. Ele só pega que nem padre, porque padre não estuda a Bíblia. Assim, ele estudou, mas aí depois que ele faz, ele não estuda mais. Ele já tem a palavra toda pronta, o que ele vai falar o ano inteiro. Ele só pega e lê aquela carta que está lá. Tem a do domingo que vem, já está pronto, da outra semana já está pronto, da outra está tudo pronto. Não precisa estudar, não precisa ler, não precisa orar, não precisa nada disso. É só ir lá cumprir o dever, que se tornaram profissionais. Segunda coisa, a Bíblia fala que o erro de Balaão, Judas 11 diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Qual foi o erro? Ele pensou que Deus estava irado com o povo e isso lhe seria permitido amaldiçoá-lo. Não é isso que o diabo faz com os desviados. Deus não permitiu e não permitirá nenhuma maldição proferida contra você. Amém. Nenhuma maldição vai pegar em nós. Não existe maldição. Ah, e o profeta me amaldiçoou. Ah, não sei quem me amaldiçoou. Não existe mais maldição sobre nós. Amém? Amém. Não existe mais maldição por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos livra. Amém? E a terceira coisa é a doutrina de Balaão. A doutrina é um ensino. Lembra que ele chegou e falou assim, olha, pega as mulheres moabitas e leva no meio do povo de Israel, porque se você fazer isso, o povo vai pecar contra Deus. Então isso é uma doutrina, é um ensinamento. Sua doutrina é o casamento da igreja com o mundo. É o princípio de diferenciação. Do não tem nada a ver, não tem nada a ver isso. Não conseguindo amaldiçoar, Balaão dá um conselho a Balaque para mandar que as mulheres de Moab se misturem com os filhos de Israel e levam ao erro. O conselho trouxe prostituição e idolatria para dentro de Israel e provocou uma praga que matou 24.000 pessoas. Uma praga. As mulheres moabitas levaram doença para os homens e mataram todos os homens e as mulheres também morreram. Essa praga que foi no meio do povo porque se misturou com o mundo. Essa igreja de Pérgamo é uma igreja que misturou-se com o mundo. É aquela igreja que não está preocupada com as pessoas, ela está preocupada com o ganho, ela está preocupada simplesmente com o momento, com o movimento. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas um pastor me chamou esses dias no WhatsApp para mim fazer uma campanha de milagres aqui. Aí ele falou assim que era para mim fazer a campanha. E daí a gente pegava e dava envelope para os irmãos. Ó, Luciano, vou te dar esse envelope, você traz R$100, tá? Pode ir, te dar esse envelope, você traz R$100. Semana que vem você vai fazer campanha. Então, imagina 100 pessoas. Ele me convidou para fazer isso. Sabia, tem pastores que vivem disso. Não sei se você sabe, mas existem pastores que vivem disso. Não é errado você ofertar na vida da igreja nem na vida dos pastores. Não é errado isso. Mas é errado eu ludibriar alguém para que ele pegue oferta por causa de uma oração, por causa de uma bênção, por causa de algo. Está errado. Essa é a igreja que se misturou com o mundo. Essa é a igreja que segue a doutrina de Balaão. Essa é a igreja que Deus exorta, que tem porém contra ti, aí que sustenta a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão não é mais agora. Antes só era um caminho. Depois um erro, mas agora já é um ensinamento, doutrina é um ensinamento sagrado. E Deus exorta essa igreja a voltar, ao voltar. Ele fala aqui, ó. Ele fala, versículo 16, arrepende-te, senão eu virei contra ti sem demora, e com a espada da minha boca eu vou pelejar contra você. Já pensou? O próprio Senhor